Eu acho que todo artista, ou pelo menos a maioria dos artistas, já fizeram muitos olhos, principalmente quando estava começando a desenhar. Eu acredito que é porque é uma coisa muito interessante para a gente observar e tentar reproduzir. Principalmente porque também é muito mais interessante do que fazer bonequinhos de palito, sabe? Olhos são muito bonitos, são muito expressivos, é algo que a gente nota com muita frequência. E além disso, tem as várias formas da gente pintar esses olhos, né? Por exemplo, a gente tem os olhos que são mais anime, né? Se a gente assiste muitos animes, a gente acaba querendo tentar reproduzir aqueles olhos, né, que a gente vê no desenho. A gente tem olhos que são um pouco mais cartunescos, que é uma coisa que a gente também assiste muito, né? E também tem olhos mais realistas, em que a gente às vezes mistura alguns elementos que são mais cartunescos ou de anime e tenta chegar ali num realismo. Mas eu acho que olhos sempre foram uma coisa muito interessante para se observar e tentar reproduzir. Então, por várias vezes eu me pego voltando a fazer olhos. Para mim é um jeito de estudar realismo, de estudar essa expressividade de uma forma mais rápida do que se eu fosse fazer um retrato inteiro, sendo que eu tô com dificuldade em fazer olhos. Então, eu pego algumas referências que eu acho muito interessantes. Eu acho que essa é uma parte muito importante desses estudos para mim, é achar referências interessantes, um pouco expressivas, para que eu consiga reproduzir olhos diferentes, sabe? Que não sejam só um rosto olhando para frente, um olho meio aberto assim, né? Normal, como a gente fica olhando para frente, mas também de outras formas. Então, nesse sentido, eu tento me desafiar um pouco para tentar reproduzir isso e de uma forma realista, mas muitas das vezes sem que eu tire um pouco da graça do material que eu estou usando, né? Para mim, uma das coisas que eu mais gosto na aquarela são as manchas, então eu tento usar bastante isso quando eu estou pintando. Por causa disso, o primeiro olho que eu tô pintando, eu resolvi usar manchas na maior parte do tempo. Quase não suavizei nada, apenas na primeira camada ali de tinta, porque eu queria que a pele ficasse um pouco rosada, que era uma característica muito forte na minha referência. E eu nunca tinha experimentado fazer isso, de usar os tons como eles são, sabe? Sem misturar as tintas, para poder criar essa sobreposição de cores, que eu achei que ficou muito interessante no final e eu gostei. Então, além de usar esse tom de bege meio arroseado, que era o tom que eu achei mais próximo da referência, eu também usei a tinta vermelha ou rosa que vem na minha paleta de cores para criar essa ideia de pele mais rosada mesmo. Eu achei que fez muita diferença, porque fez com que o rosa se sobressaísse, não ficasse totalmente misturado com os outros tons na pele. E eu gostei bastante. Então esse primeiro olho eu fiz usando mais a técnica de manchas mesmo, sabe? Um molhado sobre seco, né? Tentando fazer essa sobreposição de tons mais claros, que são aqueles mais diluídos, que mostram mais o branco do papel por consequência, e as misturas que tem mais tinta, que são as que estão mais por cima, criando esse volume ao redor do olho, né? Que dá essa ideia de que o olho está um pouco para fora. Também tem o fato de fazer um sombreado na bola branca do olho, nessa parte que é teoricamente branca do nosso olho, né? Geralmente eu nunca deixo ela muito branca, porque sempre tem um reflexo de alguma coisa refletindo ali, né? Então, se a gente está numa área aberta com céu azul, a nossa parte branca do olho acaba ficando um pouco azulada. Então, eu acabo preferindo usar esse tom bem claro para fazer uma primeira camada, e depois eu vou sombreando as beiradas, principalmente a parte de cima, que fica ali embaixo da nossa pálpebra, sabe? Porque por causa da pálpebra e por causa dos cílios, tem muita sombra nessa região. É uma coisa que você nota bastante se você vê fotos de olhos, né? Então, pra mim isso faz muita diferença na hora de dar
um realismo para esses olhos, para essa região, né? Eu acho que fica muito interessante. Uma coisa que eu também não tinha tentado fazer ainda são aquelas pequenas linhas avermelhadas ou roseadas que a gente tem no nosso globo ocular, que é bem natural. Algumas pessoas não têm muitas, né? Algumas pessoas não dá nem para perceber que tem, mas é muito natural ter essas linhas nos olhos, então eu resolvi fazer. Usei alguns tons de rosa para fazer os mais clarinhos e depois peguei um tom de vinho, quase um vinho, um vermelho bem escuro. Coloquei um pouquinho de verde para ficar aquele vermelho bem escuro mesmo, que eu gosto para fazer vinho. E fiz umas linhas um pouco mais finas aí nessa região. Por último, né, eu vou fazendo os cílios, que é uma parte que eu tô em treinamento ainda. Muitas vezes eu erro de onde começar os cílios, a curvatura dos cílios, né, que tem que fazer uma curvinha antes de ir para cima. Mas até que eu gostei bastante do resultado, ficou bem semelhante à referência, porque na referência os olhos estavam um pouquinho abaixados, né? A pálpebra estava um pouquinho abaixada, então os cílios estão para baixo, enquanto a parte ali de baixo do olho está sendo levemente esticada ou tocada por esse contorno vermelho, né? O segundo olho eu acabei escolhendo usar outra técnica para treinar mesmo, né? Eu resolvi fazer esse olho usando mais a suavização, fazendo degradê para criar sombras, né? Fazendo ali um degradê, clareando os tons que eu estou usando para poder criar sombras e um pouco de luz. E eu acho que essa foi basicamente a técnica que eu usei para fazer olhos da última vez que eu gravei um vídeo sobre olhos para cá nesse canal, que já tá até aí no canal ainda. E né, isso prova aí o quanto que eu gosto de fazer olhos. Talvez eu traga outros vídeos fazendo outras expressões de olhos, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Me ajuda muito na pintura de observação. E, enfim, nesse olho eu resolvi fazer degradê para criar sombras. Então, basicamente, eu tô usando tons bem clarinhos para começar. E aí eu suavizo para criar essa diferença de luz e sombra. Espero secar. E aí eu vou fazer outra camada usando esse mesmo tom um pouco mais escuro para contornar as partes que vão ficar mais escuras. E depois eu limpo um pouco o pincel e venho com o pincel com um pouquinho de água e faço ali um degradê nessa tinta para separar onde que eu quero que fique mais claro, onde eu quero que fique mais escuro. Essa técnica também é muito boa. Acho que para pinturas extremamente realistas e com muita paciência ela é assim perfeita. Mas tem que ter muita paciência, porque você vai ter que esperar cada camada secar para fazer outra, até chegar no tom que você realmente quer, né? Então tem que ter bastante paciência, mas eu também gosto de pintar muito assim. Embora eu ache que as manchas, né, como dá pra ver no olho acima, deixam as coisas com um pouco mais de expressividade e com aquela marca registrada da aquarela, sabe? Mas eu também gosto muito. Tenho que experimentar misturar mais tons ao fazer isso, né? Então, por exemplo, ali em cima eu acabei usando um pouco de rosa. Então, talvez isso seja uma das coisas que dê tanta expressividade para esse primeiro desenho desse olho. E a segunda eu uso poucos tons. Eu uso mais tons de bege, tons de marrom quente e um pouco de marrom mais acinzentado, um pouco mais escuro. Mas basicamente eu estou usando quase os mesmos tons. Nesse vídeo também dá pra perceber que a iluminação muda bastante. É porque embora eu congele a iluminação na hora de gravar, eu gravo sempre em frente à minha janela, porque é onde eu tenho uma luz mais natural, que eu gosto de fazer para pintar as coisas, principalmente para estudar a pintura no geral. E o dia vai passando, né, e a luz vai mudando bastante. Então geralmente eu pinto essas coisas de manhã,
paro um pouco, às vezes eu volto no final da manhã e depois volto de novo um pouco à tarde, sabe? Então a luz acaba mudando bastante e é engraçado porque eu não percebo isso quando eu tô filmando, só quando eu tô aqui, né, editando o vídeo. No segundo olho eu acabei tendo bastante dificuldade para fazer os cílios, um pouco mais até do que no primeiro, mas é porque tem a questão do quão fina a linha desses cílios são, né? Às vezes a gente quer detalhar muito as coisas e isso faz com que fique um pouco natural, porque na vida real os nossos cílios, apesar de serem extremamente pequenos, extremamente finos, na maioria das vezes eles estão um pouco juntos, se a gente reparar. Então fazer fio por fio pode às vezes não ser a melhor solução. Então acaba dando a impressão de que tem mais cílios do que deveria ter num olho, em vez de eu fazer talvez cílios um pouco mais grossos, mas numa quantidade menor. Mas então eu resolvo fazer isso no terceiro olho depois, e que eu gostei bem mais do resultado dos cílios. Então foi meio que um processo até eu finalmente gostar do resultado dos cílios que eu tô fazendo. E nesse terceiro olho, né, eu basicamente estou fazendo o que eu fiz no primeiro, usando principalmente manchas, mas eu resolvi dessa vez suavizar algumas coisas, não deixar tão manchado, então eu estou praticamente usando uma técnica mista, né? Eu começo fazendo aí o degradê, fazendo a suavização das formas dessa tinta, então tem aí um tom base de pele, com algumas áreas um pouco mais escuras para determinar onde que eu quero que fique mais escuro nesse olho, nesse globo ocular. Eu senti até que por ter pintado o mesmo objeto 3 vezes seguidas com 3 referências diferentes, eu senti como se eu tivesse a cada olho evoluído em alguma percepção, né? Então no terceiro, uma das coisas que eu mais gostei de ter feito foi a parte de dentro do olho, porque foi algo que foi um pouco negligenciado no primeiro olho, essa parte do nosso olho que fica mais próximo do nariz, sabe? Essa bolinha meio rosa que a gente tem no comecinho do nosso olho, eu senti que ficou um pouco negligenciado no primeiro olho e no segundo.
Então foi algo que eu quis consertar muito nesse terceiro olho e acabou que o olho ficou bem mais delineado, pelo que eu pude perceber. E ao mesmo tempo eu consegui deixar algumas manchas que fizeram com que o olho se sobressaísse. Então, para mim foi um acerto em relação ao primeiro, que eu já tinha gostado. O segundo, que eu achei um pouco sem graça, né? Então, o terceiro, para mim, foi o que eu mais gostei. O que eu usei essas duas técnicas, brinquei um pouco mais com esses tons, né? Coloquei um pouco de... Cheguei a colocar um pouco de rosa também. Depois eu vou colocar até mais um pouco nessas áreas mais claras, porque foi algo que eu notei na minha referência. Muitas vezes, nessas áreas mais claras do rosto, quando a pessoa, principalmente quando a pessoa é muito branca, acaba, em vez de ter um tom de realmente branco, acaba tendo um tom de rosa. Assim como muitas pessoas que têm pele negra acabam tendo alguns tons de azulado ou de roxo. Então é uma coisa que eu estou tentando incorporar mais nas minhas pinturas e que eu acho que nesse terceiro olho deu bastante certo. Quando eu tava terminando de pintar o olho, eu resolvi passar para a bolinha do nosso olho, né, que tem a cor do nosso olho, enquanto o resto secava. Eu percebi que eu tinha já feito quase todos os tons de olhos, né? Eu já fiz olhos pretos, castanhos claros, escuros, fiz verde, azul. Então eu resolvi brincar um pouquinho com esse último. Também era algo que estava um pouco presente na referência, que era um olho esverdeado, porém com castanho ao redor da pupila. Então eu fiquei pensando, como que eu faria isso? Então eu fui com um pouco de paciência, usei esse azul esverdeado bem diluído, então tá bem clarinho no começo, e fui adicionando aí esse castanho ao redor da pupila e tive que esperar secar para poder tentar outra camada. Enquanto não secava, eu já fui pintando outras áreas, enquanto depois que elas secaram, e depois eu voltei para a pupila e fui basicamente com muita paciência contornando e adicionando esse verde azulado, e também fui suavizando, fazendo um degradê, porque a parte de cima da nossa pupila, ela também acaba ficando um pouco mais escura, né? Principalmente pelas referências que eu vi, por causa da sombra da nossa pálpebra também. Então eu sempre adiciono mais tinta em cima, e embaixo eu deixo um pouquinho mais claro. E eu fui basicamente fazendo isso com muita paciência, porque eu não queria que o marrom, que é esse castanho meio mel, sumisse totalmente no verde, mas eu também não queria que o verde ficasse muito claro, muito fosco. Então eu fui com paciência adicionando mais cores nos lugares que eu achava adequados, principalmente onde tem mais sombra, que é embaixo da pálpebra, e ao redor e ao redor desse olho no geral. Aí eu já estava quase acabando, mas eu gosto sempre de adicionar essas linhas que tem no nosso olho com a mesma cor que eu usei para fazer o contorno dele, que eu acho que fica mais natural do que eu usar um tom muito mais escuro. Então eu vou fazendo o contorno e faço linhas. Depois, se eu quiser escurecer esse contorno, eu escureço também as linhas, de forma meio que sempre proporcional, sabe? Acho que fica bem natural. A
partir daí eu finalizo com esses cílios e, como eu disse, eu acho que eu achei um equilíbrio bem bacana entre eu fazer cílios muito espessos do primeiro olho e fazer cílios muito finos do segundo. Então eu fui fazendo os cílios separadamente e fui depois deixando alguns deles um pouco grossos, ou então cruzando eles no meio do caminho, sabe? Porque muitos deles acabam se cruzando, ficando meio quase embolados, sabe, no nosso olho. Acho que isso deixa tudo com um aspecto bem natural. Então eu gostei bastante disso. A questão do movimento dele também, vindo de baixo e se curvando bastante antes de subir. Eu acho que isso faz muita diferença, então eu gostei bastante do resultado desse. E fazendo devagarinho, e parando e olhando, faz com que eu consiga acertar melhor no final. Então o vídeo vai terminando por aqui, comigo fazendo esses cílios bem delicadamente. Eu deixei até essa parte do vídeo praticamente desacelerada. Acho que acelerei só um pouquinho, porque dá pra ver um pouco mais o tempo que leva pra fazer cada um deles bem perfeitinho, bem direitinho, com a curvatura certa e ao mesmo tempo bagunçada e natural, né? E é isso, espero que tenha curtido esse vídeo. Não esqueça de curtir se você curtiu, deixar um comentário se quiser falar alguma coisa e seguir aqui o canal se você ainda não segue, que eu vou estar sempre trazendo vídeos de pintura comentada por aqui. E é isso, um abraço!